Oi. Olha, com a tecnologia avançando nesse ritmo alucinante, a gente vive se perguntando, né? Qual vai ser o nosso lugar no futuro? Parece uma pergunta super importante, mas e se a gente estiver fazendo a pergunta errada o tempo todo? Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que é bem radical. E se o nosso maior valor não tiver nada a ver com a nossa inteligência, mas sim com a energia que os nossos corpos produzem? Essa pergunta está em todo lugar, né? Robôs tomando os nossos empregos, inteligência artificial ficando mais esperta que a gente, essa ideia de que vamos virar peça de museu, sinceramente, dá até um frio na espinha. Só que, e se essa discussão toda estiver começando do ponto errado, totalmente errado? Então vamos lá. A real é que essa briga de humano contra a máquina talvez seja uma distração. Ela acaba escondendo uma verdade muito mais básica, fundamental. A fonte que a gente está analisando hoje defende o seguinte: enquanto a gente fica nessa neura da batalha do nosso cérebro contra os chips de computador, a gente está deixando de ver a base que sustenta o sistema inteiro. E é aqui que a coisa começa a ficar maluca. Pensa só, a gente sempre bateu no peito para dizer que a nossa inteligência é o que nos faz especiais, certo? É o que nos coloca no topo da cadeia. Mas aí vem essa perspectiva bioenergética e, bum, vira o jogo completamente. Ela diz que o nosso valor real não está no que a gente pensa, mas no fato puro e simples de estarmos vivos. É isso mesmo, somos tipo baterias biológicas que fazem o mundo todo girar. Ok, para a gente conseguir sacar essa ideia, a gente precisa mudar o foco. Esquecer um pouco as máquinas, os algoritmos e olhar para dentro, para a nossa própria biologia. É lá que está o verdadeiro motor que, quietinho, alimenta o sistema todo. Dá uma olhada nesse número, é simplesmente surreal. 37 trilhões. Isso é um número de pequenas usinas de energia funcionando agora dentro de cada corpo humano sem parar. Cada célula dessas é uma pecinha, invisível, mas absolutamente essencial nessa engrenagem gigante que a gente chama de economia. E agora, olha que loucura a proporção disso tudo. A gente bota o nosso cérebro num pedestal, né? Mas ele é só uma fatia minúscula, menos de 1% dessa força de trabalho toda. Claro, ele é o chefão, super importante. Mas a energia bruta, que move o mundo de acordo com essa teoria, vem do trabalho pesado de todas as outras 99% das células juntas. Então, a ideia central é basicamente esta. Tudo, absolutamente tudo. O café que a gente toma, o celular na nossa mão, aquela série que está todo mundo maratonando, nada disso existiria sem a energia das nossas células, o tal do ATP, que foi gasta para criar, produzir e consumir tudo isso. O ATP, no fim das contas, é tipo a moeda secreta que faz a economia global funcionar. Beleza. Se toda a economia funciona com base na nossa energia biológica, o que isso significa para a nossa ideia de trabalho? Pois é, a resposta pode ser a gente ter que repensar, do zero, como a gente mede o valor do nosso esforço. Essa pergunta aqui é para parar e pensar, hein? E se, em vez de olhar para o relógio ou para o contra-cheque, a gente medisse o trabalho em watts? Imagina só, seria um choque de realidade, né? Ia mostrar na lata o custo real do nosso esforço, o desgaste físico e mental que dinheiro nenhum consegue medir direito. E olha como a diferença fica gritante. Pega, por exemplo, o caso de uma enfermeira num plantão de 12 horas. A carga de energia física, mental, emocional é altíssima, né? Agora compara com um engenheiro de software trabalhando de casa. É um trabalho importante, claro, mas o gasto energético é outro. Medir em watts joga uma luz nesse custo invisível que o salário muitas vezes esconde. Essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. O salário não é só pelo tempo que a gente passa no trabalho ou pela nossa habilidade. É, na verdade, uma transação comercial pela nossa energia de vida. No fundo, a gente está vendendo pedaços da nossa bateria biológica, que é finita, em troca de dinheiro. É pesado pensar nisso, né? E aí? Bom, aí a gente chega numa pergunta meio sinistra. Se a economia global é, na prática, uma bateria humana gigante, o que acontece quando essa bateria acaba? A resposta para isso revela o quão frágil é o sistema todo em que a gente vive. É tão simples e brutal quanto parece. Se a humanidade sumir, a economia morre junto. Fim de papo. Sem pessoas para criar, para construir, para comprar e, o mais importante de tudo, sem gente para querer as coisas, a economia perde todo o sentido. O ouro vira só uma pedra amarela, o dinheiro um monte de papel pintado. E sabe aquela história de que a tecnologia vai um dia ser totalmente autônoma e não vai precisar mais da gente? Esquece. É uma ilusão. Por trás de cada máquina, de cada linha de código, de cada algoritmo, existe uma dependência total da energia humana. Desde o cara que teve a ideia até quem constrói e quem faz a manutenção.
A tecnologia é e provavelmente sempre será uma extensão do ser humano. Ok, se a gente aceita essa ideia de que nós somos as baterias do sistema, então a nossa definição de progresso talvez esteja toda torta. Em vez de focar só em crescer, em produzir mais e mais a qualquer custo, talvez o foco devesse ser em como preservar e usar melhor essa nossa energia, que é a fonte de tudo. Um progresso de verdade, então, seria mais ou menos assim. Primeiro, o bem-estar das pessoas vira a prioridade número 1, mais importante que a produção pura e simples. Segundo, a gente passa a valorizar todas as formas de energia humana, o cuidado com o outro, a criatividade, a arte, coisas que muitas vezes recarregam a nossa bateria coletiva. E terceiro, a gente alinha tudo isso com a sustentabilidade tanto do planeta quanto da sociedade. A mudança de foco é total, é uma virada de chave. É sair dessa obsessão por números abstratos, como o crescimento do PIB, e começar a medir o que realmente importa, o bem-estar das pessoas. A ideia não é frear o progresso, de jeito nenhum, mas sim se perguntar, afinal de contas, o que a gente quer dizer com progresso? E só para deixar bem claro, a questão aqui não é demonizar a tecnologia, tá? Longe disso, o objetivo é usá-la de um jeito inteligente, como uma ferramenta que melhora a nossa vida, que aumenta o nosso bem-estar, em vez de uma que só nos esgota, nos transforma em pecinhas cansadas numa máquina que não para de acelerar. E no fim de tudo, a reflexão volta para a gente. Essa análise toda nos força a olhar para o nosso próprio dia a dia. Se a nossa energia é o nosso recurso mais precioso, a base de tudo que existe, a grande pergunta que fica no ar é: como cada um de nós está investindo a sua?